associados e amigos do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, para contar histórias sobre o presépio do Pipiripau e sua história com o presépio, temos a satisfação de contar com a participação do professor Fabrício Fernandino. O professor Fabrício é mestre e doutor em artes visuais e, desde 1992, é professor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais. Como professor, Fabrício tem atuado intensamente nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Como artista, tem desenvolvido trabalhos de preferência na área de arte ambiental, onde tem criado esculturas, tem criado instalações, produzido fotografias, participado e coordenado residências artísticas e também ações culturais. O professor Fabrício, atualmente, é diretor do Centro Cultural da UFMG, mas é importante destacar que o professor, por longos períodos, foi coordenador do Festival de Inverno da UFMG, participando também no festival como curador das atividades. Antes disso, ou no mesmo tempo em que desenvolvia essas atividades, o professor Fabrício foi também diretor de ação cultural da UFMG e diretor do Museu de História Natural e Jardim Botânico, da mesma instituição, onde está instalado o lindo presépio do Pipiripau. Mas o interesse pela história do presépio, pelo senhor Raimundo, é muito anterior à participação do Fabrício como diretor do museu. Eu já vou passar a palavra ao Fabrício, é a palavra que está sendo muito esperada, mas agradecendo já de antemão o seu interesse e por ele ter aceitado o nosso convite tão gentilmente para contar histórias sobre esse presépio tão querido por todos nós. Obrigada, Fabrício, sua vez. Bom, eu quero dar boas-vindas a todos a esse nosso encontro, sabe, agradecer a presença de vocês, amigos, sabe, professores, associados do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e quero fazer um agradecimento muito especial a uma amiga muito querida, parceira de tantas jornadas, de tantos projetos tão lindos, de tantos projetos que a gente fez com paixão, que é a Márcia Duarte, né? Dentro do Museu de História Natural, quando ela era vice-diretora da Casa da Glória, quando ela foi coordenadora do SEMEX, na minha gestão lá no museu. Então, a gente tem projetos assim, muito gratificantes, porque nós trabalhamos com essa visão apaixonada das coisas, visão apaixonada da cultura, da arte, do ensino. Ela pode promover um bem-estar, uma vida mais feliz para as pessoas, e dessa forma eu tenho certeza que a Márcia também trabalha e compartilhamos esse projeto. Então, Márcia, meu muito obrigado por essa oportunidade de falar de algo tão lindo, tão delicado, tão poético, que é sobre o artista Raimundo Machado e sobre a sua obra única e tão importante, que é o Presépio do Pipiripau. É uma obra muito delicada, eu vou ter aqui a oportunidade de contar um pouco da história dessa obra tão referência no Natal de Belo Horizonte, referência na construção da cidade de Belo Horizonte, né? E que ela tem que ser tratada como uma obra universal, ela tem que ser tratada no mesmo patamar das obras renascentistas, das obras, né, da cultura europeia, porque é única, é uma obra de uma vida. São 88 anos construindo uma obra. Então, nós temos que ter consciência desse valor, dessa importância desse nosso artista, né? E não só incensar o que existe lá fora, mas o que existe aqui, está vivo, funcionando, sabe? E já tem mais de 100 anos. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história, ter esse prazer, e depois contar um pouco da importância que a universidade deu a esse projeto, de como que a universidade foi incorporando a iniciativa, sabe, de um jovem, de uma criança que começa com esse sonho de menino, e durante toda uma vida ele vai construindo, e a universidade apoia todo esse projeto, a universidade encampa esse projeto para preservar exatamente essa obra rara, para preservar essa memória, para preservar esse acervo e dar condição que a gente tenha mais 300 anos, 400 anos de presépio Pipiripau.
porque é nesse patamar que temos que tratar o presépio pipiripau. É uma obra muito, muito importante no cenário artístico universal. Tá? Caros amigos, Natal em Belo Horizonte não tem sentido sem a presença do pipiripau. O Natal de Belo Horizonte já faz parte dessa história do pipiripau. O pipiripau, assim, as pessoas sempre procuram o presépio pipiripau como uma referência do Natal na cidade de Belo Horizonte. Quer dizer, o presépio pipiripau ele começa a ser construído em 1906, justamente no início da construção da cidade de Belo Horizonte, por um menino de 12 anos, né? Um menino afeito com sua simplicidade, as visitas à igreja de São José, aos presépios, que imaginava poder construir um presépio naquela tradição mineira da construção dos presépios, né? Os presépios começavam com antecedência, antes do Natal. Eu lembro quando eu era menino, fazíamos os presépios. Todas as casas tinham os presépios. Então, uns iam visitar os outros para poder conhecer o presépio do outro. Quer dizer, eu nasci em Curvelo, né? E era muito interessante que a gente, muito criança, eu saí de Curvelo com 5 para 6 anos, ficava louco para colocar o Menino Jesus, porque o Menino Jesus era o protagonista do presépio, né? E não podia colocar, porque o Menino Jesus só chegava dia 25. Então tinha toda essa tradição, né, do presépio. E depois o presépio tinha que continuar montado, porque vinham os reis magos, que chegavam depois, no dia de reis. Então era toda uma tradição, mas o presépio envolvia a história da natividade, né? E o São Raimundo, imbuído desse espírito católico, desse espírito religioso, obviamente, ele morava naquela região ali da Sagrada Família com Floresta, que na época chamava Bernec, era era um espaço, mas que tinha o nome carinhoso de Pipiripau. E o São Raimundo, menino, falou: eu quero fazer meu presépio. Então, o São Raimundo Machado era essa pessoa com essa alma de criança, né? Que cria o presépio em 1906 e tinha apenas 12 anos. O que ele faz? Muito pouco recurso, muito simples, a vida muito simples. Ele vende garrafinhas de óleo de rícino para a farmácia Neves. Isso é uma fala dele. Eu vendi umas garrafinhas para a farmácia Neves e comprei o menininho. Ele comprou o Menino Jesus com o dinheiro das garrafinhas vendidas, né? E levou para casa esse menininho e arrumou uma caixa de sapato, forrou com palha de milho, fez o presépio debaixo da mesa de jantar da casa dele, foi no brejo, pegou alguma argila e começou a fazer alguns bichinhos e algumas figuras para construir o presépio. E assim nasce o presépio de Pipiripau. Desse gênio inventivo, desse engenheiro intuitivo, desse artista criança que soube preservar exatamente esse frescor da infância a vida toda. Ele quis dar vida ao presépio. Para ele não bastava construir aquele presépio estático que relatava apenas a voz, relatava apenas a natividade do Cristo. Ele quis relatar toda uma história. Ele relatou nas cenas do presépio as mais importantes cenas bíblicas do Segundo Testamento, relativos a Jesus. Além disso, ele relata na construção do presépio o momento que ele vivia. Então, é um registro não só religioso, sabe, do Segundo Testamento, mas um registro do modus vivendi, do modo de vida daquela época. E não é só um registro histórico e imagético das cenas, mas a própria materialidade que foi construído o presépio nos traz um documento vivo, um documento material de determinados elementos que já não existem mais. Eu vou falar mais detalhadamente disso. Então, ele trabalha na construção do presépio toda a vida e veio a falecer aos 94 anos. Em 1988, ele trabalhou até o final. Esse São José, essa é a oficina do seu Raimundo. Essa oficina do seu Raimundo, ela foi remontada no Museu de História Natural quando a universidade transfere, compra o presépio, tem toda uma história, nós vamos detalhar mais à frente, leva o seu Raimundo para trabalhar e ele trabalha dentro do Museu de História Natural Jardim Botânico da UFMG, na região do Horto, até o fim dos seus dias. Esse São José estava trabalhando no restauro desse São José no dia do seu falecimento. Então, tem todo esse folclore, essas coisas, são as ferramentas, é o chapéu, tem lá a garrafa de cachaça 51, tem o relógio, tem a fotografia do Papa do lado de uma pin-up,
sabe? De uma doçura tudo que está montado ali. Essa oficina, para mim, também é muito importante, né? Então, o presépio ele foi sendo construído ao longo de uma vida. É essa obra única, é essa total interatividade. Olha a estrutura, olha a engenharia intuitiva desse senhor Raimundo, né? Que, na realidade, começa assim... E aí ele queria dar movimento aos presépios. Então, em 1922, se não me engano, o presépio era movido no pé, com um pedaço de uma máquina de costura, com aquele pedal de uma máquina de costura, ele conseguia mexer alguns elementos com o pé. Depois ele fez um sistema hidráulico que ele colocava uma lata de 20 litros de água em cima, essa água descia por um tubo, por gravidade, movia, sabe, movia uma roda d'água que movimentava algumas figuras e essa água era coletada por outra lata de 20 litros embaixo. E dessa forma tinha um tempo de movimento do presépio, que era o tempo do deslocamento da água, né? Com a chegada da eletricidade em 1922, nessa região, na Colônia Werneck, que me fugiu o nome naquela hora, chamava Colônia Werneck, que era carinhosamente, que englobava Sagrada Família e Floresta, mas as pessoas conheciam a região do Pipiripau, por isso que surgiu o nome, o presépio do Pipiripau. É o presépio daquela região que começou a ficar as pessoas tão curiosas que começaram a visitar, não só no período natalino, mas durante todo o ano, sabe, aquela obra daquele jovem, já não era tão menino, que estava criando todo ano, inovando, e aí passou a ser um modo de vida de Sr. Raimundo. Apesar de que mais tarde ele vinha trabalhar na Rede Ferroviária Federal, onde ele adquire alguns conhecimentos mecânicos, mas era um funcionário sem maiores formações e usa desses conhecimentos para poder dar mais vida ao presépio. Mas era tudo muito intuitivo. Ele desmontava um mecanismo de relógio para ver como é que era o sistema de transmissão de eixos e reproduzir isso em grande escala. Então, com a chegada da eletricidade, ele pega um motor velho e coloca um motor para funcionar tudo isso. E até hoje, há 650 figuras que tem dentro do presépio do Pipiripau. As 45 cenas bíblicas e profanas, bíblicas e representativas da vida do cotidiano do artista, movimentam através de um único motor. Isso é a total interatividade. É tudo interrelacionado, através de carretéis, de linhas, sabe? E esse movimento é que dá a vida ao presépio. E essas referências, quer dizer, ele não tinha outras referências a não ser da sua vida. Então, essa igreja ela é referenciada na arquitetura da igreja de São José, que ele visitava tanto para ver o presépio da igreja de São José. A própria arquitetura da época de Cristo era mais ligada à arquitetura colonial mineira. As janelas amarelas, azuis, arcadas coloridas. Quer dizer, era essa referência que o artista traz para a sua obra e tenta relatar com a sua obra, de uma maneira, essas cenas bíblicas e tenta relatar, mostrar um pouco do cotidiano, como você tem um ferreiro, a lavadeira, o lavador, né? Então é muito lindo. Agora, eu acho mais lindo ainda esse estado poético, essa delicadeza de ser do Sr. Raimundo. Então, isso é dentro da oficina do Sr. Raimundo. Aí tem ali, se não me engano, um São Geraldo, Papa João XXIII, sabe, alguns retratos, alguns objetos, uns anjinhos de pendurado. A oficina é cheia de curiosidades, né? Sabe, e ele vai buscando na tecnologia disponível na época. O presépio também foi movimentado com um gramofone antes da eletricidade. E ele também, quando entrou na rede ferroviária, ele construiu uma pequena caldeira a vapor, que é movida a lenha, gerava vapor que fazia movimentar uma turbina para gerar movimento para o presépio antes de colocar o motor. Então, ele usava de todos os recursos possíveis, não só tecnológicos, mas também construtivos, que ele tinha à mão, né? Então, ele ia construir uma figura, ele precisava de uma figura muito leve, porque ela ficar de pendurada e tinha que ter movimento. Então, a figura era construída de papier-mâché e a estrutura interna da figura, imagine, pasme, era feita com aquela lata da pasta de dente Colinos, que muitos de vocês nem sabem que existe mais. Era a pasta de dente amarela e verde, Colinos, e aí quando nós abrimos para restaurar os bonecos, nós não acreditamos. Quer dizer, ele usava aquele alumínio do tubo da pasta de dente, que hoje é de plástico, era de alumínio, para estruturar fisicamente a figura. Lá dentro ela tinha que ser oca, tinha uma estrutura de arame, um esqueleto que movimentava, para movimentar, por exemplo, o braço do lenhador, para movimentar a lavadeira que carregava a bacia,
sabe? Então, essa estrutura era de movimento, não tinha que ser oco. Então, para estruturar o papier mâché em volta, era um tubo de pasta de dente. Então, esses recursos que ele ia buscando para construir esses pequenos, está vendo aí alguns pássaros aí na prateleira, ele ia buscando o que tinha à mão. Você olha, por exemplo, aqui embaixo, do lado esquerdo, nessa figura, é uma roda de uma máquina Singer de costura, em que tinha o pedal, a roda aí, que tinha um pedal e você tinha condição de bater o pedal, ela gerava um movimento e, a partir disso, ele faz a adaptação para movimentar o presépio pedalando, antes da eletricidade. E aí ele conseguia, e tinha água também, então, para a água movimentar, passava por dentro de um lago. E, quer dizer, a água estava lá, mas ela fazia parte integrante, sabe, da cenografia também. Não era só a água que caía para mover. Não, vamos aproveitar a água. Então, tinha um pescador que pescava sempre o mesmo peixe, a canoinha que girava no mesmo eixo, sabe, do pescador, e isso ele vai construindo uma vida, vai construindo uma história, vai construindo um registro de uma época e vai construindo uma grande poesia que foi cantada em verso e prosa, inclusive por Carlos Drummond de Andrade. Então, esse projeto ganha os primeiros movimentos em 1912. É manipulado manualmente, posteriormente por ação da gravidade da água, como eu falei, e a primeira iluminação a gás, em 1925. Né? E aí, para vocês verem assim, o tamanho da importância dessa evolução, desse sonho que foi construído dia a dia, ano após ano, uma vida para fazer esse sonho. Olha o gramofone que ele usa, o mecanismo para utilizar para algum movimento do presépio. Existe esse gramofone na oficina dele. Olha a máquina a vapor que ele constrói. Aí isso é o êmbolo. Quer dizer, o vapor entrava aí, fazia esse êmbolo movimentar que girava essa roldana. A caldeira ficava fora, gerando vapor. Entrava um vapor nesse êmbolo que fazia uma locomotiva ali para movimentar. Isso do conhecimento que ele adquiriu na rede ferroviária, ele constrói isso e faz o movimento que movimenta o eixo sai movimentando todo o conjunto. E, finalmente, chega a eletricidade lá em 1927 e um velho motor vai acionar o presépio, e até hoje é acionado, não por esse velho motor, né, porque ele foi substituído, mas por um motor único que toca toda essa estrutura. Isso é total. A interatividade hoje, a interrelação entre as coisas, entre as pessoas, entre os países, entre os projetos, é de suma importância hoje. Hoje, dentro da universidade, nós cantamos, sabe, essa interatividade, essa interrelação. E isso já era uma antecipação de algo gerador de movimento, um catalisador, que é o motor, que movimenta tudo isso. E movimenta todo um cenário, e movimenta toda uma emoção durante toda uma vida, durante mais de 100 anos, está aí funcionando como um relógio. Né? O nome do presépio Peperi-Pau foi atribuído exatamente, eu havia falado, na região qual residiu o artista, na antiga colônia Américo Werneck. É Américo Werneck, conhecida como Peperi-Pau, que englobava a Sagrada Família Floresta. Isso é muito interessante. O princípio é a representação cênica do nascimento e morte de Cristo, mas também um acervo documental de uma época, eu já falei disso. Então, além de você ter a igreja, a referência na igreja de São José, você tem as cenas do parque, do carrossel, a cena do pau de sebo, uma coisa que a gente não ouviu falar mais, subir no pau de sebo, né, para pegar o dinheiro lá em cima, escorregava. Você tem a cena do lenhador, você tem a cena dos ferreiros, de um moinho de farinha, até a casa da farinha no presépio Peperi-Pau. Isso é um registro de uma cultura de fazer farinha, quer dizer, tem lá as nós rodando dentro da casa da farinha, além de toda essa importância de registro da memória de um tempo. Né? Então, em 1976, o presépio Peperi-Pau foi transferido para o Museu de História Natural de Jardim Botânico da UFMG. Foi uma grande movimentação da UFMG, em função de que São Raimundo está envelhecendo. Esse presépio é uma obra de suma importância. Algumas pessoas, inclusive motivadas pelo Zé Adolfo Moura, que defendeu o mestrado na USP, fez um filme chamado Paixão II Raimundo, referente à Paixão II São Mateus, né? E fez um filme com depoimento do Sr. Raimundo ainda vivo nessa época e gerou toda a movimentação na universidade para comprar esse presépio. Comprar e manter o Sr. Raimundo trabalhando no presépio. Não era uma compra, não, era uma maneira de preservar isso. Porque se fosse na casa dele, a família talvez não teria condição, não sei, mas a universidade tem muito mais estrutura. Mas quando eu falo, antes de seguir, quando eu falo do registro da memória de um tempo, esse
Essas imagens aqui em cima são os barramentos. É o barramento que tem na frente do presépio. É uma mera decoração de cimento e pedra e elementos que ele vai, uma assemblagem de elementos que ele vai colocando no cimento para fazer o barramento na base do presépio, antes da gente entrar no palco do presépio mesmo. Esse barramento é constituído de elementos totalmente inusitados. Você tem aqui um registro de um século. Você tem um pedaço de um símbolo da Belina, de um automóvel da Ford, uma chave de grande, você tem mola de colchão, você tem um rote dentário, você tem um barbeador de lâmina de afiar, uma fechadura de máquina de costura, você tem brinco, você tem concha, você tem uma platinado de automóvel. Hoje não existe mais platinado, as pessoas não devem nem saber o que é platinado de automóvel, sabe? O que era um elemento mecânico, eletromecânico, que fazia dar centelha nas velas do automóvel. Hoje é tudo eletrônico. Você tem moedas, tem registro de moedas grudado. Então, quando a gente olha esse barramento, o presépio já começa por aí. As pessoas, quer dizer, não é só aquela cena que dura 15 minutos a apresentação. Se a gente começar a visitar o presépio com um olhar mais acurado, com o olhar do silêncio e começar a perceber os mínimos detalhes, a gente vai surpreender com a beleza de cada detalhe que o Sr. Raimundo foi colocando. Sabe, isso aqui é um universo. Esse barramento tem de tudo. Tem de resistência de ferro elétrico, chave de toda ordem, pulseira de relógio, conta de colar de pérola, tem de tudo. Então, a universidade, isso aí é muito importante. Muito importante. No Barroco, por exemplo, sabe, o Francisco Antônio Lisboa, não, o Aleijadinho, eles não tinham consciência assim, ia fazer um leão, não sabia exatamente como que era um leão, porque nunca viram um leão. Então, eles imaginavam como se alguém falava, o leão assim, parece um gato ou uma onça. O leão tinha mais de onça do que de leão, mas aí tinha que fazer lá o profeta com os leões e tal, e faziam. Então, isso é muito interessante. Mas fazia dentro da consciência de uma época. E só Raimundo, ativamente, o artista ele busca soluções deles. Então, ele relata do seu tempo, não com a intenção de criar um registro, mas hoje é um registro muito precioso. Então, a universidade, ciente disso, faz um comodato em 1971, acho que 5, com ele. Depois isso é adquirido pela universidade. A universidade contrata o Sr. Raimundo para trabalhar, sabe? Eu acho que via fundação. Em 83, ele passa a fazer parte definitivamente do acervo artístico da universidade. Em 84, ele é tombado pelo Instituto de Patrimônio Artístico Nacional. Aí ele adquire uma importância nacional. Hoje, tudo que se vai fazer no presépio, o IFAM precisa de estar ciente e precisa de dar ciência e a liberação de qualquer ação, né, dessa natureza. A própria restauração foi necessária assim, uma supervisão direta do IFAM, tá? Inclusive via o Ministério Público, uma coisa muito rigorosa. Tem que preservar, porque o patrimônio é a memória de um povo, sabe? É a consciência desse povo, é a presença da construção de uma nação que não pode ser perdido, que não pode ser esquecido. Em 86, o Sr. Raimundo também construiu. Eu tinha aquela demandas, o presépio foi adquirindo uma visibilidade nacional, então tinha muitas demandas e não tem como tirar o presépio do local. É uma coisa muito estruturada, muito complexa, não dá para desmontar e queriam levar para São Paulo, levar para tal lugar. Então o Sr. Raimundo constrói uma réplica miniatura que chama Pipiripim, de 4 metros por 2 metros, que ele levava para São Paulo, alguém pedia, levava, então, por causa do sucesso. E aí ele tinha condição de desmontar, obviamente, não era uma réplica idêntica, era assim, olha, o presépio Pipiripau é mais ou menos assim, movimenta desse jeito, tem alguns elementos, eram cenas menores, era a cena só da natividade, com alguns elementos de moinho, de monjolos, de água, as coisas assim, para dar uma ideia de o que era o presépio Pipiripau. Então, ele também é tombado em 86 para o patrimônio, e está lá ao lado da oficina do Sr. Raimundo, está o presépio Pipiripim, ao lado do presépio Pipiripau, hoje preservado dentro do Museu de História Natural. Né? É uma obra delicada, muito rara. Esse encantamento de criança, dessa criança que compra esse menininho, né, pagar com um dinheirinho arrecadado da venda de uma garrafinha de Riesling, né? Naquela época, era muito valorizado as embalagens, né? Então precisava de reciclar, né? Eu lembro que vendiam-se litros, o litro valia um dinheirinho, então as crianças todas vendiam
litros para poder reembalar e colocar outros produtos, aquelas coisas todas. Então, era todo esse trabalho. E todo ano era uma manutenção manual permanente. O senhor Raimundo fazia essa manutenção todo ano, ampliava o presépio. Essa vegetação era colhida na Serra do Curral todo ano. No final do ano, começava a movimentação, trazia esse musgo para o presépio, trocava o musgo antigo por musgo novo. Então, era muito bem cuidado. E todo ano o senhor Raimundo cuidava assim, delicadamente do projeto para poder mantê-lo funcionando. E ele tinha uma consciência da finitude. Então, ele começa a criar um aprendiz menino para dar continuidade à ação do presépio. Então, ele começa a instruir o senhor Manuel, hoje aposentado, já muito velhinho, muito menino, ao lado dele para aprender toda a mecânica do presépio, toda a tecnologia que não tinha registro, não tinha, porque agora tem registro mecânico, projeto mecânico, presépio, como é que era isso, como é que funcionava, como é que fazia manutenção, por que passava cera no cordão, etc, etc. Né? Então ele cria o senhor Manuel, que depois do o senhor Manuel criou um outro técnico que hoje substitui o seu Manuel. Então aquela história da continuidade a partir da narrativa oral e do aprendizado do mestre e o aprendiz, que é muito rico, né, essa história toda, né? Então, o presépio é esse, é constituído de cenas bíblicas e cenas do cotidiano, né, como o pastor, né, como o pescador, que sempre pesca um mesmo peixe ao lado do filho. Então, a varinha sobe e desce, a varinha sobe e desce, o menino pesca, né, e aí vai, o vaqueiro, né, o fazendeiro, né, que vai bater na enxada, isso tudo movimenta. Essas fotos foram feitas antes do presépio ser restaurado. Nós vamos falar da restauração. Né, o pastor com as ovelhas. Então, tem toda a movimentação e tem as cenas bíblicas. Obviamente que o presépio começa com a cena da Natividade, do menino Jesus, da Nossa Senhora, dos Reis Magos. Depois ele passa para o segundo relato lá do Segundo Testamento, que é o menino Jesus com 12 anos falando para os doutores da igreja. Então ele constrói toda uma estrutura, uma casa com essas janelas abertas, referenciada no colonial mineiro, mas está lá o menino Jesus com os doutores da igreja lendo, um documento. Para minha surpresa, eu muito curioso, um dia de manutenção do presépio, eu falei, gente, eu quero ver que documento que é esse, que é minúsculo, né? É o tamanho de uma caixa de fósforo, um livrinho. Eu pego o livrinho e, para minha surpresa, era o convite da primeira comunhão da sua filha. E era o convitinho de primeira comunhão, convidando para a data da primeira comunhão da filha, que tinha 6 anos, alguma coisa assim. Ele usa o convite como a Bíblia que o menino Jesus está lendo. Então, as surpresas foram inúmeras. À medida que a gente foi trabalhando na restauração do presépio Pipau, e vocês percebem que a cabeça do menino é solta do corpo, e o braço também. Então, ele movimenta a cabeça, lendo e voltando a cabeça para os doutores da igreja. Os doutores também movimentam a cabeça. Então, tem toda a movimentação associada, ao cotidiano. Então, não só o cotidiano, mas você tem até as questões de lenda. Você tem um Saci Pererê aí, no canto esquerdo, embaixo. Aqui, você tem um Saci Pererê ao lado de uns ferreiros. Mas em cima, você tem, uma procissão do enterro. O enterro não, a procissão de Cristo carregando a cruz aqui embaixo. Essa procissão, ela movimenta, ela desloca nesse patamar superior do presépio e vai andando, e ao lado direito, aqui escondido atrás do muro, está o Jesus Cristo com a cruz no ombro. Então, ele vai contando essa história bíblica durante um determinado tempo, os movimentos vão acontecendo e se sucedendo, quer dizer, tem toda uma cronologia mecânica do movimento, que primeiro movimento é isso que chama atenção para aquela cena, segundo movimento aquilo que chama, é como uma peça de teatro, e que vai terminar numa grande apoteose, que é a ressurreição de Cristo. Então, além disso, mas paralelo a isso, a gente tem a banda de música, tocando ao lado do Calvário de Cristo. É muito curioso. E a banda toda mexe com toda a movimentação da banda, o ferreiro que martela a bigorna junto com o metal quente, a lavadeira que lava a roupa no tanque, a água caindo no tanque, você tem a água corrente no tanque, a água na bacia, e aí tem o lavador e tem a roda d'água,
para plantar para moinho, essas coisas todas, tudo movimentando, tudo acontecendo, e tem o cotidiano das pessoas, que não é só a cena bíblica, aí tem uma cena de um jantar, do cotidiano, é o registro dessa vida, além da Santa Ceia. Então, uma coisa ao lado do outro, quer dizer, essa interatividade, essa inter-relação entre o sagrado e o profano é muito próximo, que é próprio das pessoas, né? Sabe? Deus está presente, essa consciência dessa religiosidade está presente no cotidiano deles o tempo todo, né? Então, ele faz essa cena da Santa Ceia, como tem a apoteose final, esse Cristo vai ascendendo e vai descendo os anjos, dando glória, sabe, a Deus, sabe? E enquanto Cristo sobe, essa cena dos anjos desce no meio dessas nuvens de algodão, sabe, dando glória a Deus. E aí você tem cena até do Judas, sabe? Está lá representado, movimentando, de pendurado, numa árvore, se auto-enforcando, ou dos guardas atrás do Jesus carregando a cruz, movimentando as espadas, né? E tem toda, ou dos carneiros se batendo, né? Nessa coisa, se batendo testa com testa. E então, sim, é importantíssimo, por exemplo, justamente por essa história, por essa delicadeza, por essa ótica tão infantil, que nos faz meninos novamente, encantados toda vez que vemos o presépio. Todo mundo que vai ver o presépio sai do presépio parecendo menino, rindo, abraçando, chorando, porque é muito delicado, é muito rico. As crianças, então, nem se fala, né? Mas o presépio é uma peça mecânica, né? O presépio, ele começa em 1903, fez 100 anos em 2006, né? E aí, exatamente desde 2006 que eu fui diretor do museu na gestão de 2006 a 2011. Então, eu já pego um pré-projeto de restauração que foi iniciado pelo professor, que era diretor pro templo, ele foi diretor só um ano do museu, Paulo Henrique Osório, 1 ano, 2 anos, e ele já estava fazendo um projeto de captação pela Lei Rouanet para conseguir recurso para restaurar o presépio. Porque o presépio é igual a um relógio, ele gasta, os eixos se gastam, mesmo fazendo aquela manutenção preventiva, e era tudo muito sem critério de engenharia, sem critério científico, era intuitivo, como eu falei. Então, se colocava o musgo, que colocava lá que pegava na Serra do Curral todo ano, sabe? Colocava, mas para ele ficar verdinho, regava com spray, e só Raimundo. Com spray para ele ficar todo bem, mas embaixo era madeira, sabe? Tem essas coisas. Obviamente que o material começa a sentir muito. Esse presépio passa por uma certa restauro, assim, uma maquiada assim, mais profunda na década de 70, mas realmente ele já estava precisando e correndo sérios riscos, sabe, da gente perder essa obra. E a gente ficava muito assustado, porque toda mecânica, toda hidráulica, toda eletricidade, parte elétrica, era intuitiva. Então, tinha assim, ele era todo iluminado com essas lâmpadas de vapor de mercúrio, esses tubos. E para esses tubos existe um reator que aquece igual o ferro elétrico. Você pega, está muito quente. E o Raimundo simplesmente colava assim, 15 reatores num painel de compensado que era a lateral do presépio. Do outro lado era pintado o céu. Do lado de fora era o painel. E aquilo, a gente que tem essa visão, fala, nossa senhora, opa. E aí começava a funcionar. A partir de novembro, ele funcionava 4, 5 vezes por dia, então ligava o presépio e ficava até o início do ano. Era para um diretor, para as pessoas que tinham, e a comunidade queria ver, eram milhares de pessoas por ano que visitavam o presépio. A gente tem um registro, eram milhares, que vinham, sabe, levas e levas de pessoas. Tinha que ser assim, a cada 20, grupo de 20. E aí você tinha, assim, sabe, 200 pessoas por dia, 400 pessoas por dia, e vai somando, você tinha uma quantidade enorme. E o presépio funcionando, a cada 10 minutos, descansava, funcionava. Então, essa necessidade de restauração já foi mapeada pela universidade. O Paulo Henrique começa um projeto da captação da Lei Rouanet em 2006, eu entro em seguida, pego esse projeto pronto, refaço esse projeto, readequo esse projeto em termos orçamentários, para poder tentar captar. Esse projeto é aprovado no MINC, no Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, tem uma validade de 2 anos. Eu entro a campo para a captação. Essa captação durou de 2006 a 2011. Uma saga. Eu visitei todas as empresas possíveis e imagináveis
do Sudeste, principalmente, empresas poderosas, para ver se eu tinha a lei aprovada, as empresas não precisariam entrar com recurso próprio nenhum, elas entrariam com dinheiro que elas pagariam imposto, só teriam que antecipar, que a lei é essa, o artigo 18, mas eu não conseguia. Todas me falavam, nós temos os nossos próprios institutos, não podemos contribuir agora que já estamos comprometidos. Isso, assim, Furnas, Vale do Rio Doce, os em Minas, todos eles, visitei todos, né? Em 2006, eu publico um livro, o projeto faz 100 anos, que me deu material, que não adiantava chegar com um projetinho escrito e marcar uma reunião com um diretor de marketing de uma empresa dessa. Eu tinha que mostrar o presépio. Então, a gente publica um livro via Festival de Inverno, faço 2 exposições no Festival de Inverno e publico um livrinho, o Projeto Faz 100 Anos, que foi um sucesso, e ele mostrava a beleza dos projetos, do presépio. Então, eu começo essa saga por captação, que foi muito difícil. Então, o projeto da Lei Rouanet vencia 2 anos, eu tinha uma prorrogação de mais 2 anos, venceu 4 anos. Em 2010, aí eu tive que fazer um novo projeto, passar por um novo edital, e aí aprovamos um novo edital para, finalmente, em final de 2011, eu tive uma sinalização positiva do Instituto Unimed, que poderia aportar algum recurso no ano seguinte, poderia, porque estava muito empolgado. E no ano seguinte, em 2012, falou, nós podemos aportar, mas o projeto custa 1,5 milhão, nós podemos colocar 540 mil. Gente, na situação que o presépio estava, não tinha mais condição. Tem uma aflição para poder iniciar um processo de restauro, e foi o grande alívio. O dia que nós, assim, eu falei, eu faço a restauração com esse valor. Nós vamos dar um jeito, sabe? Como fazer, nós vamos ter alguma coisa, nós temos que fazer. Mas o meu maior desejo era de falar, a partir de agora o projeto está sendo restaurado, e eu fiz questão de ir na chave do disjuntor de força de energia elétrica e desligar o presépio, falar, agora eu só ligo o dia que estiver pronto. Então, em 2012, eu desliguei o projeto, e aí é uma pressão enorme, enorme, porque chegou o fim de ano de 2012, cadê o presépio do Pica-de-Pau? Todas as TVs querendo o presépio, porque todo ano é uma demanda, começa agora, uma demanda enorme, sabe, por reportagem, por ver o presépio, os jornais querendo entrevista, as pessoas ligando, querendo o presépio, e eu falando, esse presépio está fechado. Fechado para diagnóstico técnico, em 2012. O que é um diagnóstico técnico? É um projeto, um presépio é um projeto que é único no mundo. Esse projeto de restauro nunca foi feito em nada igual no mundo. Quem é no mundo que restaurou uma pasta de dente Colinos dentro de uma figura? Quer dizer, essa tecnologia para buscar a questão, a pesquisa envolvendo isso, foi uma pesquisa muito séria. Sabe? Como é que vai restaurar, sabe, o musgo? Que musgo que nós vamos usar? Porque não pode usar o musgo natural mais. Além de não poder tirar lá da Serra do Curral mais, porque é uma degradação ambiental, por que não? Sabe? Então, a Betânia consegue, que é a diretora do SECOR que coordenou isso, vou falar mais à frente, ela está aqui embaixo, ela conseguiu na China, sabe? Um musgo sintético. O mundo inteiro procurou musgo. Hoje é um musgo igualzinho, até ressecado, assim, parece que está secando, mas é de silicone. Né? Uma coisa assim fabulosa. Então, houve uma pesquisa muito grande, uma pesquisa científica, sabe, para poder fazer um restauro. E essa pesquisa começa com um diagnóstico. Esse presépio ficou fechado 1 ano, com uma equipe, uma engenheira restauradora, que trabalha na Escola de Belas Artes, professora, um outro professor de escultura da Escola de Belas Artes, mais alguns alunos bolsistas, ficaram 1 ano mapeando o presépio sem desmontar. Desenharam todas as cenas, digitalmente. Desenharam toda a mecânica do presépio. Olha, tem esse eixo, essa roldana é assim, ela é fixada. O projeto mecânico que não existia, existe. Digitalizado. Fizeram um documento relatando todos os problemas e toda a tecnologia usada em cada uma das 45 cenas, em cada uma das 650 figuras. Isso deu um documento de 850 páginas aproximadamente. Com esse documento, aí eu falo, agora nós temos condição de pensar o restauro. E como que eu vou fazer? Eu fui coordenador do restauro, mas da parte institucional. Quer dizer, eu fiz o projeto, era responsável pelo projeto como diretor do museu, mas restauração é coisa de especialista. E a única solução foi fazer uma reunião com a diretora do SECOR, tá? A professora Betânia Reis Veloso, falei, eu preciso do SECOR fazer isso. E não tem dinheiro para pagar.
sabe? Nós precisamos, é uma coisa institucional, sabe? É uma obra universal, a gente precisa. E a Betânia encampa esse projeto, sabe? Coordena esse projeto e aí começam os problemas, sabe? Ela não pode, quem vai ser o restaurador? Ou os restauradores? A gente precisava de no mínimo uns 10 a 20, tá? Para poder tocar isso. Não tem como, não pode se pagar Lei Rouanet funcionário nem professor de universidade. E se contratar por fora, você tem todo, que professor pode ser uma bolsa, então uma coisa menor, mas um profissional externo, restaurador, ele tem um custo, e é um custo caro. E tem assim, todo o passivo trabalhista, tem todas essas questões. Te contratamos uma restauradora, que foi uma menina brilhante, foi minha aluna de escultura, depois fez o curso de restauração do CEPOL. Essa menina, o que não falta é coragem. Chama Thaís. Essa restauradora, ela coordenou o restauro. Betânia era a coordenação da restauração como um todo, das contratações de bolsistas, e ela trabalhou com mais de 20 bolsistas. Bolsistas a gente podia pagar, bolsas de alunos, podíamos pagar um valor muito irrisório, mas virou uma escola. Montamos um laboratório de restauro dentro do presépio Pipili Paulo, e para cada cena, para cada figura, foi feita uma pesquisa profunda, uma investigação com documentação do princípio, meio e fim, de que nós vamos fazer com isso. Tá? E as descobertas foram acontecendo. Descobertas maravilhosas, como o Flamingo, que tinha os olhos lá que acharam que era uma pedrinha, na hora que foram limpar, que era pura poeira acumulada de 100 anos, descobriram que os olhos do Flamingo eram um micro caramujozinho, uma conchazinha vermelha. Eram vários flamingos, que era uma conchazinha minúscula, tamanho de uma cabeça de prego, que fazia os olhos vermelhos do Flamingo, que a gente nem sabia que era vermelho. Na entrada do presépio, onde é que tem aquele barramento, né, tem 2 anjos. Esses anjos, a vida toda, eram parados. Eles carregavam uma latinha de sardinha com um buraquinho, que colocavam a moedinha para as doações para a restauração do presépio. Então, o São Raimundo coloca 2 anjinhos, e as pessoas que assistiam, na hora de sair, podiam colocar uma moedinha, uma gorjeta, para ajudar na construção do presépio. Quando começamos a desmontar todo o conjunto, e tirou-se os anjos, né, descobre que existia um mecanismo de movimento nos anjos que não estava movimentando há dezenas de anos. Então, voltou a movimentar. E qual foi a nossa surpresa? Quando descobrimos que, quando se colocava a moedinha dentro da lata de sardinha que o anjo estava segurando, a moedinha batia num balancinho e fazia o anjo agradecer a esmola balançando a cabeça. Isso é muito lindo. Então, foram descobertas atrás de descobertas, mas também descobertas muito, muito tristes, né? Que quando o presépio é feito em patamares, 5 patamares, como se fosse uma escada, começou a ser desmontado de baixo para chegar ao nível de cima, e quando tira tudo, a gente descobre que toda a estrutura de madeira do presépio a gente não sabia por que estava em pé. Estava totalmente comprometida por insetos xilófonos, cupins, mas era igual palha de milho. Se você apertava com a ponta do dedo em determinada ponta, afundava. Mas todo ele estava em pé porque virou um emaranhado de coisa que mantinha ainda uma certa estrutura mecânica. Mas breve ele ia implodir, porque ele já não tinha mais. Então tivemos, mesmo o diagnóstico não conseguiu detectar isso, aquele diagnóstico humano. Sabia que tinha carunca, mas não nesse nível que estava. Nós vamos tem que fazer no diagnóstico, tem que fazer uma desculpinização profunda. E essa descomunização é técnica, é empresa especializada que faz, eles vedam o prédio todo, injetam gás lá dentro e fica uma semana tudo vedado com gás venenoso. Então, mata todos os cupins que estão lá dentro. Mas, no caso, não tinha mais condição. Então, para nossa surpresa, nós tivemos assim, que tirar toda a estrutura e trocar. Na restauração, não se faz isso. Restauração, a gente procura preservar o máximo, a obra do artista, mesmo deixando transparecer que foi restaurado. Então, se você cola, se você pinta bonitinho, mas você não tenta reproduzir o real. Você vai ver que foi restaurado. Você vai ver que foi colado. Porque isso é importante. Senão começa a virar fake. Mas nesse caso não teve jeito. E aí o orçamento não estava previsto. Aí foi aquela luta. E qualquer mudança no orçamento tinha que ir para o Ministério da Agricultura, aprovar a nova planilha, que tinha que ir para o IFAM. E levava 4, 5 meses para qualquer mudança, para comprar madeira, para comprar parafuso. Mas a gente conseguiu. Né? Então, aí, com a coordenação da Betânia, com a coordenação da Thaís no Cestal, com todos os alunos, com o patrocínio da Unimed,
o presépio foi restaurado. Está lindo, está uma maravilha. Isso tudo foi restaurado. Esses algodões aí, sabe, ali em cima, aí, sabe, era um algodão natural que o senhor Raimundo colocou. O algodão pega fogo. É um úmido, pega poeira, vira aquele trem, vai murchando. Esse algodão aí é de silicone. Fizeram uma pesquisa onde vamos encontrar algodão de silicone. O musgo também é de silicone. Tudo isso. A tecnologia, essas paredes laterais são pinturas, são painéis pintados que o senhor Raimundo usou uma chapa galvanizada para pintar. Tem em cima de madeira alguns, outros são em cima de chapa galvanizada. A chapa galvanizada é aquela chapa que eles chamam de zincada, que é aquela chapa que faz calha para a água descer. Ela não enferruja porque ela tem uma camada de zinco, né? E o senhor Raimundo usando essa chapa galvanizada, que era comum, a chapa zincada na época, porque ela não enferruja, pinta em cima dessa chapa zincada. Só que essa chapa zincada, hoje, para pintar em cima de chapa zincada, tem toda uma tecnologia de primer, porque o óxido de zinco não permite que a tinta grude na superfície. Então, com o tempo, começou a soltar aquelas casquinhas, craquelou e começou a soltar aquelas casquinhas, a tinta vai soltando. Para poder voltar com essa tinta e colá-la de novo, imagina a pesquisa que foi necessária fazer isso para voltar com essa tinta original, quer dizer, não trocou, não pintou no lugar que não, voltou com a casquinha para o lugar dela, colado de uma maneira, né, super. Então, tem toda essa pesquisa documentada, tem toda essa pesquisa mapeada, é muito científico todo o processo e merece uma publicação. Eu estou lutando aí para recursos para a gente, com a Thaís e com a Betânia, para a gente tentar fazer essa publicação, porque isso é um documento científico, sabe, de uma restauração única de uma obra universal. E que eu tenho um prazer enorme de falar, porque é muito lindo, né? E o senhor Raimundo é uma pessoa assim, muito querida, apesar de não conhecer, mas a alegria da família na inauguração, nós tínhamos mais de 1.000 pessoas lá no dia 17 de abril de 2000, não, algum dia de abril de 2017, não sei exatamente, é 2017, mas em abril, começo de abril. Uma pressão enorme, nós já estávamos atrasados, assim, era a previsão de 2 anos para restaurar, passou, pedimos mais 2 anos, venceram os 4 anos, aí começou uma pressão, a própria Unimed querendo resultados, porque as pessoas queriam, olha, nós botamos dinheiro, precisamos terminar. E não conseguia, porque cada hora era um problema. Então, foi uma glória, e um bem glorioso mesmo, e o melhor de tudo, foi a felicidade da família de Sr. Raimundo ali presente, vendo a obra do pai, vendo a obra do avô, sendo totalmente restaurado, e aquela beleza, com aquela luz toda original, volta a ser luminoso, mais do que era. É isso. Vale a pena a ida ao Museu de História Natural, sabe? Vale a pena marcar uma agenda, não sei como vai ser esse ano, mas provavelmente deve ter um agendamento com poucas pessoas, mas é uma obra única, é uma obra que a gente não pode passar sem conhecer, né? E ela faz parte da história de muita criança, faz parte da história de muitos adultos aqui, que é muito interessante. Quantas visitas a gente não recebeu no museu? Eu falo, nossa, quando eu era menino, eu vim com a minha escola visitar o museu para ver o presépio. E o museu passa a ser, inclusive, assim, é o presépio Pipipau, não é o museu, não. Tá? Ou então é o museu do presépio Pipipau, lá no Horto. Assim, a importância é tão grande. Então é isso, eu faço um convite a todos vocês, é muito delicado, é emocionante e é lindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar de coisas tão bonitas. Fabrício, nós que agradecemos. Quando eu fiz a apresentação sobre esse tema, né, e mais do que isso, sobre essa obra tão querida, eu falei no prazer que nós sentimos em tê-lo conosco, por você ter aceitado tão gentilmente esse convite do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Mas eu deveria ter falado mais, eu deveria ter falado assim, na alegria, porque a sua descrição, a sua interpretação nos trouxe também muita emoção, mas muita emoção. Eu presenciei, como você, lá no Museu de História Natural, né, em Jardim Botânico, as manifestações das pessoas entusiasmadas, né, saindo daquela sala, rindo, outros chorando, exatamente como você colocou. Mas eu estou me sentindo realmente emocionada, alegre e emocionada. Então, é um privilégio nosso ter contato com essa participação, com a sua descrição, com a sua interpretação tão sensível a respeito dessa linda obra do senhor Raimundo.
Então, agradeço demais, nós aqui agradecemos muito, e assim, essa oportunidade que você nos ofereceu, e a oportunidade de conhecer mais detalhes sobre a restauração, que muito desconhecida, esse desafio é muito desconhecido. As pessoas, de modo geral, conhecem o Preseps, souberam que esteve fechado, sentiram muito, se deslumbraram, e se deslumbram ainda hoje, quando vão assistir, né? Mas não tem ideia do desafio que isso representou. Então, eu agradeço e eu espero realmente que a universidade, com você à frente, consiga a publicação desse livro, que vai trazer contribuições enormes. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia, a oportunidade de dividir alegria, dividir emoção. Isso é coisa muito preciosa nesses tempos de hoje, né? A gente poder dividir alegria. Olha que maravilha. Então, Márcia, muito obrigado. Eu agradeço assim, a oportunidade, eu agradeço o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais pela oportunidade de estar aqui e fazer parte desse projeto. Eu tenho visto vários trabalhos seus aí que vocês têm publicado através das lives, dando várias frentes distintas. Olha que importância que isso tem nesse momento de dificuldade nossa, de isolamento, que exige a gente, através da cultura, do conhecimento, da ciência, a gente trazendo, sabe, um sentimento maior da importância da vida, da importância desse momento de silenciar, de estar parado. E agradeço muito o Museu de História Natural e Jardim Botânico por abrigar essa obra tão grande, dar todo esse apoio, e a própria universidade. E vamos em frente, né? Eu acho que assim, a alma não é pequena, então todos juntos vamos construir coisas lindas. Obrigado, Márcia, obrigado. Gostaria de convidar agora todos que estão nos assistindo para assistirem também os vídeos gentilmente cedidos por várias instituições que produziram lindas imagens e textos, música, sobre o presépio, sobre o seu Raimundo, sobre o processo de restauração. Os créditos, a propósito dessas instituições, estão registrados nos vídeos. Muito obrigada, aproveitem.